Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo e nesse vídeo eu vou falar mais uma vez sobre Conor McGregor versus Donald Cerrone. Nesse vídeo eu vou trazer os números de cada um para a gente poder comparar, porque pelo menos os números são objetivos, né? Toda a análise, todo o resto que a gente fala é muito subjetivo, então é legal trazer uma parte aqui mais estatística da coisa, né? Então vamos começar aqui pelo Conor McGregor, ele tem aí 31 anos enquanto o Donald Cerrone tem 36, então 5 anos a mais aí para o cowboy. A altura do Donald Cerrone é um pouco maior aí do que a do McGregor, né? Ele tem 10 centímetros a mais, ele tem 1,85 m contra 1,75 m do Conor, só que a envergadura não tem essa diferença toda, pelo contrário, a maior envergadura é a do Conor, ele tem 1,87 m, quase 1,88 m segundo o site do UFC, enquanto o Donald Cerrone tem 1,85 m, então o Cerrone é bem mais alto, só que ele tem um pouquinho menos de envergadura. Envergadura é um quesito bastante importante, né? Porque o cara consegue te tocar sem ser tocado, principalmente para esses caras que são da trocação. O peso, em teoria, seria ali por volta de 70 quilos, mas essa luta não vai acontecer na categoria peso leve, vai acontecer na meio médio, então os dois estarão um pouco aí mais pesados, né? E o alcance das pernas também praticamente é o mesmo, um tem 101 centímetros, o outro tem 102, então é praticamente a mesma coisa e geralmente a gente analisa mais a envergadura dos braços em si do que o alcance das pernas, né? Então agora vamos para os números que não são atributos físicos, né? Que são aí as características deles nas lutas. Então vamos começar aqui pela precisão na trocação, ou seja, quantos golpes eles disparam e quantos golpes eles conectam. Então se o cara dá 10 socos, quantos ele acerta, né? Qual é essa precisão? Qual é essa porcentagem? Então é bastante parecida, né? Apesar do Conor ser um cara muito preciso, o Donald Cerrone também é, né? Então o Conor conecta 49% dos golpes que ele desfere, enquanto o Donald Cerrone conecta 47%. Então 2% aí de vantagem para o Conor McGregor, mas dá para considerar aí praticamente um empate técnico, porque a diferença não é muito grande, né? Agora, na precisão das quedas, a gente, por incrível que pareça, tem uma vantagem boa a favor do Conor. Ele aplica muito menos quedas, né? Só que ele é mais efetivo, porque quando geralmente ele vai tentar, ele já tenta justamente quando ele sabe que vai conseguir. Então, percentualmente tem uma diferença grande, ele tem 63% de precisão contra apenas 36% do Donald Cerrone. Só que se a gente pegar a quantidade, aí fica evidente porque tem essa diferença na porcentagem, porque o Donald Cerrone tentou no total 94 quedas, enquanto o Conor McGregor tentou só 8. Então, McGregor tem uma porcentagem maior, mas ele tenta muito menos, né? Então, a gente tem que prestar atenção nesse pequeno detalhe. E agora falando de novo sobre golpes, só que dessa vez sobre golpes significativos que eles conectam, a gente tem os dois com um número bastante interessante, né? O Conor McGregor conecta por minuto 5,27 golpes significativos, enquanto o Donald Cerrone conecta 4,35. Temos uma vantagem boa aí do Conor, mas o Cerrone não fica tão atrás assim, é uma média muito boa, 4,35, né? Nos golpes absorvidos, temos aí uma leve vantagem para o Donald Cerrone. O Cerrone absorve por minuto 4,18 golpes, enquanto o McGregor absorve 4,43. Então o Cerrone é um pouquinho melhor. Só que se a gente pegar os golpes significativos conectados pelos golpes significativos absorvidos, a diferença é um pouco melhor para o Conor, né? Ele conecta mais do que ele recebe, enquanto o Cerrone quase conecta e recebe a mesma coisa, né? Tem uma pequena diferença. Então o McGregor é um pouquinho melhor se a gente relacionar as duas estatísticas, né? Agora, sobre as médias de quedas, temos aí o McGregor tentando 0,75 quedas a cada 15 minutos, ou seja, quase não tenta, contra o Donald Cerrone, que tenta 1,22 quedas a cada 15 minutos. Também tenta muito pouco, né? Média de finalizações do Conor é 0, ele nunca tentou finalizar no UFC, enquanto o Donald Cerrone tem uma média de 1,29 finalizações a cada 15 minutos, ou seja, também tenta finalizar muito pouco, né? Cerca de uma tentativa por luta, né? Agora vamos aí para as defesas dos golpes significativos, ou seja, a defesa dos golpes ali em pé, né? A gente tem o Conor com 55% dos golpes, enquanto o Donald Cerrone tem 54%, 1% de diferença, então praticamente também um empate técnico. Então os dois se defendem de mais da metade dos golpes que eles sofrem, é um número bastante importante, né? E na defesa das quedas também temos quase um empate técnico, mais uma leve vantagem para o Donald Cerrone, né? Ele defende 73% das quedas, enquanto o Conor defende 70%. Agora um número que a gente tem bastante diferença, né? Porque a maioria dos números
estão equilibrados, né? Só que nesse número de agora a gente tem uma diferença boa, porque é o dobro, na verdade, né? Na média de knockdowns, a gente tem o Donald Cerrone com 0.9 e o Conor tem 1.8. O Conor tem o dobro da média de knockdowns. Knockdowns é quando você dispara um golpe no seu adversário e seu adversário vai ao solo, né? Pode ser um soco, um chute, enfim, qualquer golpe, joelhada, cotovelada, que leve seu adversário ao solo. Então, o Cerrone, que é um cara que tem mão pesada, que tem uma sequência de golpes ali que geralmente derruba também e tal, mesmo assim ele tem metade apenas da média aí do Conor. E o tempo médio de luta dos dois também é parecido, né? Até isso é parecido o número deles, né? O Donald Cerrone tem um tempo médio de luta de 9 minutos e 57 segundos, enquanto o Conor tem a média de 9 minutos e 2 segundos. E falando agora sobre onde eles conectam os golpes, né? Se é na cabeça, se é no corpo, se é nas pernas, a gente tem números parecidos também, né? O Conor conecta 69% dos golpes dele na cabeça, enquanto o Cerrone conecta 51% dos golpes dele na cabeça. Então, a gente vê aí que o Conor conecta quase 70% dos golpes na cabeça, enquanto o Cerrone conecta metade, né? Então, uma diferença aí mais ou menos, né? No corpo, o Conor McGregor conecta 18% dos golpes dele, enquanto o Cerrone conecta 24%. Então, o Cerrone prefere golpear mais no corpo do que o Conor, né? E nas pernas, o Conor conecta 13%, enquanto o Cerrone conecta 25%. Então, o Cerrone distribui muito mais os golpes, né? O Conor foca direto a cabeça, né? 70% ali na cabeça e um restinho no corpo e nas pernas, enquanto o Cerrone distribui muito bem, né? Ele coloca metade na cabeça, ele coloca ali 25% no corpo e 25% nas pernas, então ele distribui no corpo inteiro. Pode ser que isso influencie inclusive na média de knockdowns, né? Como o Conor dá só na cabeça, a chance dele ter um knockdown acaba sendo maior, porque ele conecta mais golpes ali na cabeça, né? Agora, a posição desses golpes, né? Se esses golpes acontecem na luta em pé, ou no clinch, ou no solo, a gente também tem números impressionantes, muito iguais, inclusive, né? A gente tem aí o Conor arredondando, né? Na luta em pé, conectando 80% dos golpes, enquanto o Donald Cerrone também tem ali cerca de 82%, quase que um empate ali também, né? Então, o Cerrone e o McGregor conectam a grande maioria dos golpes na luta em pé. No clinch, os dois têm 10%, então tem exatamente a mesma porcentagem de golpes no clinch, e no solo a gente tem o Conor ali com 10% e o Cerrone com 8%. Então, os dois têm aí praticamente a mesma divisão, né? Os dois focando muito mais os golpes na luta em pé do que no clinch e do que ali no solo, né? Agora falando sobre as vitórias deles, se foram por nocaute, por decisão, por finalização, a gente tem também uma diferença bem grande, né? O Conor tem 90% das vitórias dele por nocaute ou nocaute técnico e 10% por decisão. Ele nunca venceu por finalização. Já o Cerrone, a gente tem 28% das vitórias por nocaute, 25% por decisão e 47% por finalização. Então o Donald Cerrone é um cara que finaliza muito mais do que nocauteia e muito mais do que vence na decisão. Então é um número bastante importante, afinal de contas a gente sabe que o Conor McGregor, todas as derrotas que ele sofreu foram por finalização, né? Mas é o que eu falei já no outro vídeo, né? Provavelmente o Cerrone vai querer trocar, vai querer ali dar o show, né, na luta em pé e etc. Então aí facilita um pouco a vida do Conor, né? Mas caso ele queira ali realmente tentar uma estratégia mais assertiva, né? Caso ele queira tentar as quedas e as finalizações, deu para ter uma noção aqui nos números que o Cerrone tem qualidade tanto para aplicar queda, né? Pelo menos estatisticamente falando, e para buscar finalização, enquanto a gente sabe que o Conor em teoria também não se defende ali tão bem, afinal de contas todas as derrotas foram por finalização, né? Então é uma luta principal, uma luta na categoria meio médio, uma luta de 5 rounds, então tem muito tempo, tem várias outras informações que a gente não tem como medir. Então assim, tem a questão do gás, né? Será que o condicionamento físico do Conor é suficiente para 5 rounds, ainda mais nessa categoria? Será que o Donald Cerrone vai tentar só trocar, ou será que ele vai tentar o clinch? Será que ele vai tentar as quedas e buscar a finalização, que seria uma estratégia boa, né, para ele buscar? Ele poderia tentar a trocação ali por 2, 3 rounds, aí quando o Conor começasse a baixar o ritmo, ele poderia tentar grudar, porque aí o Conor dificilmente ia se defender das quedas e das finalizações, porque acaba cansando. Enfim, temos muitas incógnitas aqui, mas os números estão aí agora, né, passados para vocês, então vocês conseguem avaliar, mas basicamente eu me surpreendi porque são muito parelhos os números, né? Eu não sabia que eram tão iguais, né? Geralmente a gente, quando vai comparar, acaba pegando uma discrepância bem grande, né? De um cara, sei lá, golpes conectados é muito maior que o outro, às vezes golpes absorvidos é muito diferente, precisão e tal, mas realmente os dois têm números bastante semelhantes, né? E os dois são lutadores de alto nível, por isso que também fica
fica tão semelhante aí, né? Mas enfim, comenta aqui embaixo o que vocês acharam dos números e se esses números influenciam no seu palpite, né? Você acha que, olhando esses números, você muda, sei lá, você acha que o Conor, achava, né, que o Conor ganha e agora mudou pro Cerrone, ou você achava que o Cerrone ganhava e agora mudou pro Conor? Enfim, qual é a diferença desses números para vocês? Faz alguma diferença? Não faz? Comenta aqui embaixo, deixa o seu like nesse vídeo se você gostou, porque eu preciso saber se vocês gostam, se vocês querem mais desse tipo ou não. Eu posso comparar qualquer outro lutador, a gente pode trazer aqui Adesanya e Borrachinha, pode trazer o Thiago Marreta e o Adesanya, porque parece que o Marreta também queria enfrentar ali o Adesanya e tal. Então, enfim, comenta aí embaixo, não esquece de deixar o like, de se inscrever, ativar o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!